Estamos aqui para mais uma aula. Eu espero que todos vocês estejam bem e que essa aula seja muito produtiva, tá bom? Então vamos para mais uma aula de história. Eu espero que todos vocês gostem, que essa aula seja produtiva, traga bastante conhecimento e não vamos perder tempo, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa aula agora. Vou mostrar a vocês aqui o nosso livro didático. Antes da gente iniciar nossa aula, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Vocês foram assim excelentes, tá bom? Então, boa parte da turma mandou as atividades, as devolutivas. Isso fez com que vocês tivessem uma nota muito boa aí no bimestre. Vocês vão assistir essa aula agora, vai ter atividade. No final, eu vou mandar uma planilha com todas as notas referente ao primeiro bimestre. E hoje nós estamos dando início ao nosso segundo bimestre, tá bom? Então não vamos perder tempo, vamos continuar com o nosso assunto referente ao segundo bimestre, tá bom? Olha, hoje nós vamos falar sobre os povos do Xingu, tá certo? E também preparei aqui um vídeo para a gente assistir, bem interessante, sobre esses povos, né? Quem habita aquela região ali do Xingu, né? Quem habitava e quem habita hoje em dia, como está essa configuração atual. Então nós vamos estudar sobre, vamos assistir e vamos fazer atividade também, tá bom? Vai ser uma aula produtiva, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Não vamos perder tempo, vamos lá. Então deixa eu mostrar aqui para vocês nosso livro didático, lembrando que você pode acompanhar aí também no seu livro didático, tá certo? Vamos lá. Vem falando sobre as sociedades da bacia amazônica e do Xingu. Essa região que tem sido, né, em geografia nós estudamos bastante que a fronteira agrícola ela vem avançando, né, e isso causa desmatamento, né, justamente porque para se plantar, criar gado, acaba desmatando e isso causa um impacto ambiental muito sério, certo? Para aquela região e para as comunidades que vivem e dependem ali da floresta, ok? Nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam pessoas que estavam ocupando o nosso território, né? Que eram os indígenas. Esses indígenas, eles estavam espalhados por todo o território nacional, certo? E principalmente ali na região da floresta amazônica, na região norte do país. Então, até a década de 1990, para vocês terem ideia, achava que as sociedades amazônicas fossem simples, limitadas a explorar recursos obtidos na natureza e isoladas. Então se pensava isso. Eles vivem de forma muito simples, eles são limitados, eles exploram apenas os recursos que estão disponíveis ali na natureza. No entanto, para que vocês tenham ideia, estudos das últimas décadas mostraram que grande parte da Amazônia foi densamente povoada e de maneira muito organizada. Nós vamos verificar isso no decorrer da nossa aula. Então, com o uso, professor, e como foi que se chegou a essa conclusão, né? Vamos entender todo esse processo. Ó, com o uso de imagens feitas aí a partir de satélites, foram descobertas mais de 500 escavações feitas em formas geométricas, distribuídas aí em 250 quilômetros de terra, perto da fronteira do Brasil com a Bolívia. Essas informações, chamadas de geoglifos, né, ficaram muito tempo encobertas pela floresta e começaram a surgir com o avanço do desmatamento justamente contemporâneo, né? Olha só o desmatamento que vem causando. Então né, esses geoglíficos estavam, na verdade, encobertos por causa da floresta e aí com o avanço do desmatamento foi se descobrindo, certo? É, surgindo essas descobertas. Aqui, ó, nós temos uma imagem que mostra, né,
geoglifos, né, construídos no atual estado do Acre por populações indígenas, isso no ano de 2017. Aqui também eu separei outras imagens para que vocês pudessem observar direitinho esses geoglifos, ó. Então toda essa área aí, ela foi desmatada, certo? Vocês podem observar aí, ó. E aí, gente, veja como causa, né, impactos ambientais o desmatamento, né? Então, bom, vamos voltar aqui. Essas grandes figuras geométricas são formadas por espécies de túneis abertos com 11 metros de largura e cercada por barrancos que vão variar aí de 1 a 4 metros e conectados por estradas. Olha só, eles foram construídos entre 2000 e 650 anos atrás por grupos que podem ter chegado a somar de 100 a 200 pessoas. E cerca de 30 grupos viviam perto dessa região que se reuniam aí para construir ou reformar esses geoglíficos. Não se sabe ao certo porque eles foram construídos. Os cientistas, arqueólogos, né, não chegaram a essa conclusão. O mais provável é que eles funcionavam aí como centros de cerimônias, né? Nós sabemos que os indígenas eles são politeístas, tem vários deuses, né? Então eles adoravam a natureza, o sol, a lua, as estrelas. Então se entende que esses geoglíficos eles eram utilizados aí como locais de cerimônias para os povos indígenas que viviam nessa região. Bom, e aí, pessoal, aqui vem falando sobre estradas e caminhos, né? Aqui vem mostrando aí sítios arqueológicos no Alto Xingu. Mas antes da gente dar continuidade a isso daí, nós vamos assistir um videozinho bem interessante, é um vídeo rápido, apenas aí 4 minutos, que traz mais informações sobre essa região, tá bom? Então vou mostrar agora para vocês, só um segundo. Eu vou parar aqui a apresentação para colocar outra, para que vocês possam assistir, tá bom? Então, vamos aqui. Só um minutinho, eu vou tirar aqui o meu áudio por enquanto, para que vocês possam ouvir o áudio aí do vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos assistir. O Parque Indígena do Xingu abriga 16 grupos indígenas distribuídos em 49 aldeias e postos. Hoje, cerca de 6.000 indivíduos estão alojados no parque. Há povos que não habitavam o parque antes de sua criação, como os Iquipeng, que foram levados de outras regiões do país pelos irmãos Vilas Boas para fugir das ameaças das frentes de expansão agropecuária. As comunidades do Xingu apresentam muitas diferenças nas línguas faladas, nos rituais praticados e nas técnicas utilizadas nas atividades diárias, constituindo um rico mosaico cultural no centro do Brasil. Mas há aspectos culturais compartilhados por algumas etnias, como o Quarup, tradicional cerimônia em homenagem aos mortos. Por situar-se em uma zona de transição entre a Amazônia e o Cerrado, o Parque do Xingu abriga espécies desses dois biomas, constituindo uma importante área de preservação ambiental. Mas a região vem sofrendo constantes ameaças de invasões predatórias, queimadas, extração de madeira, poluição das nascentes e projetos de infraestrutura. A pressão exercida nos limites do Parque Indígena do Xingu transformou-o em uma ilha verde em meio às terras devastadas do norte mato-grossense.
A expansão das monoculturas de soja e a criação bovina em municípios fronteiriços ao parque agravam o desmatamento e prejudicam os povos que dependem dos recursos florestais. Em 2017, 43% do desmatamento verificado na bacia do Rio Xingu, no estado de Mato Grosso, ocorreu nos municípios de União do Sul, Nova Ubiratã e Gaúcha do Norte. O desmatamento das matas ciliares dos afluentes do Rio Xingu potencializam os impactos ambientais, como o assoreamento e a contaminação das águas. Projetos de infraestrutura sem políticas sustentáveis e invasões de terra também provocam desmatamento, ameaçando as aldeias situadas próximo às divisas do parque. Então, pessoal, nós assistimos esse vídeo muito interessante, por sinal. Deixa eu parar aqui a apresentação. E aí traz, na verdade, um panorama de toda a situação dessa área, certo? Que abriga o Parque do Xingu. Então, a questão do desmatamento, projetos de infraestrutura sem nenhum planejamento, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, agora, nesse governo que está no poder, né, as políticas ambientais elas são um pouco deixadas de lado. Então isso traz prejuízos imensos, né, para as comunidades indígenas que ocupam aquela região. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Eu tenho certeza que vocês têm acompanhado aí as notícias e falam justamente sobre o parque, né, e a questão do desmatamento na Amazônia, que tem sido ampliado a cada dia mais, e precisa-se ter fiscalização e políticas ambientais que preservem essas áreas onde moram os indígenas, né? Vamos voltar lá para o livro, que a gente tem muito assunto ainda para conversar e para debater aqui. Deixe-me espelhar aqui o livro para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, aqui vem falando sobre estradas e caminhos. Outro estudo mostra que no Alto Xingu havia um conjunto de aldeias que eram interligadas por grandes estradas e alinhadas aí entre si. Pessoal, observe que aqui nós vamos ter o Rio Xingu, que é todo local onde tem água, né, é interessante, é importante justamente para as comunidades que vivem ali naquela região. Cada povoado tinha um centro principal, que era rodeado por outras aldeias, cujas distâncias desse centro eram semelhantes. E essa distribuição espacial demonstra a ordenação desses povoados, que tinham conhecimento de cartografia, astronomia, matemática e engenharia. Então, mesmo, né, com as limitações, claro, hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, onde as pessoas se utilizam de vários equipamentos, né, para fazerem mapas e tudo mais, mas naquele momento ali, aquelas pessoas elas já tinham a noção, elas já tinham o conhecimento. Em cada um desses locais, para vocês terem ideia, teria morado aí 1.000 habitantes ou mais. Estima-se que poderia ter havido aí no mínimo 15 agrupamentos desse, como esses ocupando aí uma área, uma vasta área nesse território. Tá ok? E aí vamos falar aqui um pouquinho sobre essa ocupação do Xingu, né? As datações, né, as datas, né, feitas aí pelos estudiosos indicam que os ancestrais dos povos do Xingu vieram do oeste há cerca de 1.500 anos ou mais. Eles transformando a floresta e o espaço em que eles estavam instalados ali. Olha só, o solo da região mais alta da Amazônia é pobre em nutrientes e foi modificado justamente por esses povos. Isso ocorreu pelo uso controlado das queimadas e também pela decomposição dos restos orgânicos produzidos aí pelas comunidades, o que originou aí a chamada terra preta, né, que é muito fértil para as plantações. Olha só,
Na verdade, o solo amazônico ele é pobre em nutrientes, tá? Então a flora e tem pouca luminosidade também que infiltra por causa da copa das árvores que é muito alta e isso impede. Então as árvores elas, né, o solo ali vai se alimentando justamente de restos das próprias árvores, né, de tudo orgânico ali e também dos animais. E aí, pessoal, é bem interessante que essas descobertas, né, elas foram possíveis com a ajuda dos índios Kiukuro, né, que vive hoje nessa região. E é interessante que esses índios, né, eles conduziram os arqueólogos e os antropólogos que eram responsáveis aí por esse estudo, né, por essas terras, mostrando aí resquícios dessa civilização antiga. E é bem importante porque isso daí possibilitou e permitiu o mapeamento e a escavação de vários sítios arqueológicos que existem naquela região, tá bom? Então, a gente, claro, vai ter vários sítios arqueológicos espalhados no Brasil, no território brasileiro como um todo, mas aqui nós estamos tratando justamente dessa região aqui da ocupação do Xingu. E aí nós podemos observar que muitas práticas desses indígenas estão ligadas a esses povos, como a semelhança da organização de suas aldeias com as antigas, ainda que sejam bem menores do que as anteriores. Os quiucuros, assim como seus antepassados, eles cultivavam aí a mandioca, eles mantinham pomares de frutas, principalmente de pequi, e plantam o sapé, né, base para a cobertura aí das casas, né, como afirma aí o arqueólogo Michel. Olha só, e aqui vem mostrando essas ligações, né, fazem parte aí desses lugares e aqui vem mostrando como era que eles viviam, como era que eles se organizavam, né? Então aqui, ó, você pode verificar e fazer a leitura aí no seu livro didático como era que eles se organizavam. Bom, e aqui nós vamos falar sobre a conquista europeia da América, né? Os portugueses eles chegaram aqui na América, eles nos colonizaram. Olha só, a dominação espanhola e portuguesa sobre a América alterou aí violentamente o destino dos povos que viviam aqui no continente. Os europeus eles saquearam nossas riquezas, eles dizimaram seus habitantes e destruíram a sua cultura, né? Quando o europeu chegou aqui, foi um caos. E também, pessoal, olha só, os europeus, né, os portugueses, espanhóis, os europeus no geral, eles trouxeram doenças, né, como a varíola, o sarampo, a gripe, a peste, que eram inexistentes aqui na América. Hoje nós estamos vivenciando, né, uma pandemia. E esse vírus ele se alastrou no mundo inteiro, na verdade, que foi trazido aí por pessoas que foram a locais que se contaminaram e chegaram aqui no Brasil. Eu lembro que lá, eu acho que foi em fevereiro que, ainda no final de fevereiro, que aconteceu o primeiro caso, né, aqui no Brasil, que foi uma pessoa lá de São Paulo. Então veja que se o governo brasileiro, não só o governo brasileiro, mas o governo de todos os outros países, tivesse criado barreiras sanitárias, né, impedido a entrada de pessoas de outros lugares, talvez nós não teríamos chegado a essa situação que nós estamos hoje, né? Muito complicada, já passamos aí dos 500 mil mortos, é muita gente, então assim, são casos e casos muito graves. Então eles trouxeram essas doenças que não existiam aqui na América e também contribuíram, claro, essas doenças contribuíram para o declínio populacional desses povos. Quer dizer, as pessoas morriam, né? Estavam lá infectadas, nem sabiam por quê, né? Então, antes da chegada dos conquistadores europeus, a terra era um bem coletivo e sua posse muitas vezes era garantida pela guerra. Era um bem coletivo e quando se tinha uma disputa, né, pelo território, eles guerreavam ali entre si. Não haviam grandes extensões agrícolas. Hoje, nós sabemos que nós temos as plantations, né, as monoculturas, que são grandes propriedades onde se plantam
e esse cultivo é voltado, no geral, para exportação, vendido para fora, né? Milho, soja, cana-de-açúcar, algodão e por aí vai. Então, não haviam grandes extensões agrícolas, pois os nativos eles só tiravam da terra o que era preciso para sobreviver. Isso mudou com a chegada dos conquistadores aqui, os conquistadores europeus aqui na América, que eles exploravam a natureza visando objetivos econômicos, né? Lucro, eles queriam lucro. Então, eles exploravam, levavam nosso ouro, nossa madeira, tudo que eles precisavam, né? E aqui tinha muito, então eles levavam lá para a Europa. Os indígenas, eles não compreendiam a razão de os europeus plantarem mais do que eles necessitavam para sobreviver. Né? Então, os indígenas, na verdade, eles não tinham, né, a ideia de lucro, aquilo ali como mercadoria. Então, eles apenas tiravam aquilo que eles necessitavam para sobreviver e já estava tudo certo. Mas claro que o europeu não pensava desse jeito, ele queria explorar, ele queria enriquecer, ele queria lucro. Então, os indígenas não compreendiam, não entendiam isso daí. E daí, olha só que coisa, né? Daí, gente, olha, surge a ideia preconceituosa de que o indígena ele era preguiçoso. Seus descendentes atuais, né, grupos indígenas norte-americanos, mexicanos, brasileiros, andinos e outros, são até hoje marginalizados, dizendo eles, né, quando um boato se espalha, o que é uma pessoa marginalizada? É uma pessoa excluída, deixada de fora, né, de um grupo ou de uma sociedade. Às vezes, infelizmente, na escola, algumas pessoas, alguns colegas lá, né, eles ficam à margem, né, porque a pessoa não se enquadra ali no grupo, naquele. E aí isso não é legal, gente. É bom a gente estar observando sempre isso e a gente pensar como um coletivo, né, no bem para todos e não deixar ninguém à margem. Então, aquela pessoa está ali excluída, vamos trazer ela para perto da gente, vamos tentar incluí-la, na verdade, que é o que é importante. Então, a conquista europeia também resultou no intercâmbio cultural. Claro, trouxe coisas ruins, mas também trouxe coisas positivas e interessantes. Essa conquista europeia, ela resultou nesse intercâmbio cultural entre os povos indígenas e os colonizadores. Olha só, os colonizadores chegaram aqui e viram os indígenas todos sem roupas, né? Eles não entenderam, e eles viram os colonizadores todos vestidos e eles também não entenderam, né? Então, por exemplo, tem várias minisséries que passaram na TV, né, que fala, e livros também importantes, que se vocês procurarem, depois eu vou deixar algumas dicas aqui embaixo, né, na aula, para que vocês possam ler e descobrir. Então, a conquista europeia também resultou nesse intercâmbio aí cultural. Se o europeu repassaram aos nativos o uso da roda, as novas aplicações arquitetônicas, entre tantas outras, os indígenas também têm um conhecimento astronômico, né? Registro como os quipos e impressionantes construções, além de outras inúmeras realizações e saberes que os indígenas tinham. Aqui, gente, você vai ver um mapa do cartógrafo italiano, né, que representa a exploração do pau-brasil. Os europeus apareceram apenas na área costeira, ao passo que os indígenas podem ser vistos em toda a área interiorana, né? Então, ó, os indígenas estavam em toda a área, mas aí os portugueses, claro, eles chegaram aqui, né, justamente pelo litoral. Aqui, pessoal, também vem falando sobre os povos pré-colombianos, que nós já falamos, né? Nós estudamos sobre incas, maias e astecas, falamos muito sobre eles. E aí eu aconselho que vocês façam a leitura desse texto, é bem interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Mas eu vou falar aqui bem rapidinho as civilizações pré-colombianas, né? Vem falando sobre incas, maias e astecas. Então, a produção de esculturas nas civilizações, né? Então eles utilizavam o ouro, a prata, também de pedra, né?
Então você vai ver aqui, o trabalho exigia aí, ó, paciência, ferramentas adequadas, habilidades técnicas aí dos artesãos, né? Então, ao chegar à América, os europeus encontraram culturas que produziam obras, né, de arte, como este relevo aqui asteca, gravado em uma pedra, encontrado na região do atual México, conhecido como Pedra de Tizonque. A, a peça é datada do século XV, então veja que naquela época, né, eles já tinham aí um conhecimento de arte, de cultura muito grande. Pessoal, e aqui eu achei bem interessante esse mapa, e eu até separei aqui para mostrar a vocês. Esse mapa mostra a distribuição dos principais grupos indígenas antes da conquista portuguesa e na atualidade, né? Então, ó, você vê aqui, esse primeiro aqui, ó, esse primeiro aqui é antes da conquista, ó. Povos indígenas antes da conquista, no mapa 1, aqui, ó. Você pode ver que eles estavam em todo o território, né? Todo. E aqui o mapa 2 na atualidade. Veja que os territórios já diminuíram bastante, tá vendo? Então, ó, aqui no Rio Grande do Norte nós temos aqui, ó, os caetés, os potiguaras também, né? Aqui eu fazendo fronteira com a Paraíba. Então, bem interessante. Pessoal, olha só, tenho várias informações para vocês. Deixa eu parar aqui minha apresentação, a gente finaliza aqui. Então agora, certo? Eu vou enviar a atividade para vocês, vocês vão fazer a atividade, certo? Responda lá, coloque seu nome, todas as informações bem direitinho. E depois que vocês forem me enviando a atividade, eu vou enviar também uma planilha onde você vai ter acesso às suas notas referente ao primeiro bimestre, tá bom? Então, se você mandou todas as suas atividades, se você estava sempre conosco aqui nas nossas aulas, então com certeza você teve uma nota bem satisfatória aí no primeiro bimestre, tá bom? E vamos em frente, nós temos ainda muito conteúdo, eu espero que vocês fiquem sempre aqui conosco, tá bom? Muito obrigado pela atenção e nós vamos finalizando nossa aula aqui e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchauzinho, gente. Até breve.